Graça e paz, amados. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela, mesmo com a máscara. Pergunta assim: como foi o seu culto hoje? Como está sendo o seu culto hoje? E você que está aí em casa, se você estiver com mais alguém, pergunte para ele, pergunte para ela, como está sendo o seu culto? Senão eu estou perguntando para você. Se o que você está fazendo, se a forma como você está fazendo, estivesse sendo alguém fazendo para você, você entenderia que teria sido de todo o coração? Feche os seus olhos. Entenda de uma forma agora e peça para que o Espírito Santo te mostre, do ponto de vista de Deus, Ele olhando e vendo o seu culto nessa noite. A forma como você se colocou diante dEle, a forma como você quebrantou o seu coração. Quem o Senhor estaria vendo? Um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? Ou seria o caso de ele estar vendo um telespectador? Alguém que estaria apenas assistindo? A palavra do Senhor diz, o Senhor falando a Jeremias, dizendo: esse povo ele vem à minha presença como sendo meu povo, mas o coração dele está longe de mim. Encontraria o Senhor neste lugar a você e a mim como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Estaríamos mesmos nós prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus? Ou estaríamos apenas diante de um ato religioso, apenas apreciando? Nós precisamos a cada dia estarmos apercebidos para isso, amados. Porque nós temos a tendência de nos tornarmos religiosos apenas. E nós não somos religiosos, como bem falou aqui a Alessandra. Somos filhos. E como filhos nós temos acesso à sala do trono. E nos reunimos como igreja. Há uma canção do nosso irmão David Keelan, que ele diz: esse é o som da tua noiva, esse é o som da tua igreja apaixonada. Seria a nossa atitude, a atitude de alguém apaixonado realmente pelo nosso Deus? Seria o nosso culto um culto que revela uma paixão pelo amado da nossa alma? Obrigado, querido. Que o nosso coração esteja atento, amados, para que nós não venhamos da presença dEle como todo povo costuma vir, para que as nossas palavras não sejam como palavras de quem cantam canções de amores, mas o nosso coração esteja longe dEle. Que no momento em que o nosso amado, o nosso noivo, o nosso Senhor bater à porta, buscando comunhão, buscando intimidade, não sejamos nós a dizermos: eu já estou deitado, já tirei a minha roupa, já tirei o calçado, estou bem acomodado, para não corrermos o risco de, quando nos levantarmos, ser tarde demais. O Senhor busca intimidade com a sua noiva. Estamos nos últimos tempos, estamos nas últimas horas. Eu creio que o relógio que marca o tempo daquilo que
Paulo chama da nossa dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, o relógio está chegando no seu fim, para voltarmos a viver a última semana de Daniel que ainda resta da profecia de Daniel. Que nós como igreja estejamos a cada dia com o nosso coração realmente prostrado diante do Senhor, desejosos pela intimidade com Ele, dispostos a prestarmos a Ele um culto racional, mas onde a nossa alma e o nosso espírito estejam alinhados para demonstrarmos em palavras, em atitudes, todo o nosso amor por aquele que nos amou e que não economizou em demonstrar este amor por nós. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão cultuando conosco aí através da internet. Um grande abraço. Hoje foi um pouco corrido ali, não deu para comentar muito os comentários dos irmãos, dar os graças e paz a cada um, mas vocês são muito bem-vindos, cada um de vocês, Jairo, Mauri, a Jaqueline, a Naara, cada um dos irmãos que estão, o Altair lá de Portugal, né, que está aí conosco também. Cada um de vocês é muito bem-vindo. Não se esqueçam de compartilhar, de poder marcar os seus amigos, os seus parentes, para que outros também possam ser edificados como temos sido aqui neste lugar. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, conforme a Nova Versão Internacional: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos cultuar a ti, não como a um Deus que está longe, mas como a um Deus que está perto, que está ao nosso lado, como o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Jeová Roi, o Deus que tudo vê. Obrigado, Senhor, porque o teu mover é real neste lugar e nas nossas vidas. E nós clamamos para, assim como o Senhor já nos falou através do louvor, através das ministrações, Senhor, das danças, que o Senhor possa continuar nos falando nessa noite através da tua palavra, Pai. Fala-nos, para que possamos nessa noite sairmos daqui alimentados de ti, alimentados de tudo aquilo que o Senhor tem na tua palavra, para fortalecidos, Senhor, podermos nos portar bem, poder suportarmos as ciladas do diabo que vem contra as nossas vidas e que são necessárias para o nosso fortalecimento. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos ouvintes esquecidiços, pessoas que ouvem e que logo se vão e se esquecem daquilo que ouviram. Mas que sejamos, Senhor, pessoas que, ouvindo a tua palavra, possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abração para o Alexandre também. Lembrei, o Alexandre também está aí acompanhando, cultuando conosco através da internet. Amados, nós queríamos meditar nessa noite sobre resistindo ao dia mau.
Os dias maus nas nossas vidas, eles estão presentes do começo ao fim. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo, saber como proceder em cada um dos momentos difíceis das nossas vidas, é condição necessária para que nós possamos assim experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta extraordinária, onde Paulo vem trazendo aos irmãos que haviam se convertido ali naquela cidade, trazendo uma mensagem dizendo que eles já haviam sido agraciados por Deus com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Paulo vem ensinando aqueles irmãos que eles que estavam mortos nos seus pecados agora foram reconciliados, e eles entraram dentro daquele que era o propósito eterno de Deus, de fazer convergir em Cristo, e havia Deus então predestinado, ou seja, destinado de antemão, para que através de Cristo eles fossem agora reconhecidos, adotados como filhos. Os efésios eram pessoas como você e eu, alijados, separados da comunidade de Israel. Eram os gentios, eram aqueles que de acordo com a lei, com o Antigo Testamento, não tinham o direito de poder estar diante de Deus. Mas agora, na plenitude dos tempos, Paulo vem ensinando aqui aqueles irmãos, dizendo: olha, Deus revelou algo que ele havia escondido nele próprio, para que agora, na plenitude dos tempos, fossem revelados, a saber, que vocês são cooperadores, são participantes conosco dessa mesma graça. Ele vem ensinando aqueles irmãos que não havia mais diferença, que agora eles podiam entrar na presença de Deus, chegar à presença de Deus, e eles podiam, como filhos de Deus, como aqueles que receberam em si próprios o Espírito Santo como penhor, como garantia da filiação deles em Cristo Jesus, eles podiam agora experimentar, assim como qualquer outro judeu, qualquer outro daqueles que eram filhos da promessa em Abraão, poderiam experimentar em Cristo Jesus. E então Paulo vem dizendo: olha, vocês não estão para serem abençoados, não, vocês já foram abençoados, com toda sorte de bênçãos. E Paulo diz: eu tenho uma oração, a minha oração diante de Deus é para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês possam olhar e entender aquilo que vocês já têm. Sabe, queridos, porque Paulo sabia que não adianta nós termos algumas coisas, se nós não estivermos dispostos a entender, a buscar, aprender, conhecer de Deus aquilo que já foi conquistado lá na cruz, nós vamos viver uma vida medíocre aqui na terra, ainda que como filhos de Deus. Por isso nós não podemos abrir mão. E depois de ensinar muito aos irmãos de Éfeso, Paulo ele conclui dizendo: finalmente, irmãos, finalmente. Ele parte para uma conclusão depois de ter exposto tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem conhecer e praticar antes de querer entrar para, vamos dizer assim, para o âmbito da guerra espiritual. Antes disso, Paulo vem falando a respeito da vida em comunidade, da vida com a igreja. Ele vem falando a respeito dos deveres conjugais. Ele vem falando a respeito da responsabilidade com os nossos filhos, os filhos para com os pais para com os filhos. Ele vem falando a respeito dessa necessidade de nós sujeitarmos-nos uns aos outros no temor do Senhor. Depois de ensinar sobre todo esse arcabouço da palavra de Deus, da vontade, do processo de Deus, Paulo diz: agora, entendendo tudo isso, colocando isso em prática, existe algo sobrenatural para a vida de vocês, para as nossas vidas. Ele diz: existe uma armadura de Deus,
que precisa ser colocado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas essa armadura, diz Paulo, é o finalmente. É aquilo que nós chamamos hoje da cereja do bolo. Existem muitas pessoas querendo colocar a armadura de Deus, sem colocar em ordem as suas vidas, sem entender realmente aquilo que são as grandezas de Deus, aquilo que Deus já conquistou para ele, sem colocar em prática os seus deveres conjugais, das mulheres para com os maridos, dos maridos para com as mulheres, dos pais para com os filhos, dos empregados para com os patrões. Nós achamos que nós podemos colocar a armadura de Deus de qualquer jeito. Não. A armadura de Deus, queridos, ela é para os cristãos, para aqueles que têm dentro de si o Espírito Santo e que estão dispostos a viver a vontade de Deus em todas as áreas das suas vidas. Na vida de um cristão não existe aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. Não existe. Paulo vem mostrando que essa vida, essa nova vida em Cristo, ela é vista, ela é propagada em todos os lugares onde estivermos, quer seja na nossa casa, na vida em comunidade, com os nossos filhos. Tudo o que você e eu fazemos, prestem bem atenção, demonstra o tipo de compromisso que nós temos com Deus. A forma como você age com os seus filhos, a forma como você fala com os seus filhos, demonstra o tipo de compromisso que você tem com Deus. A forma que você trata o seu cônjuge, demonstra o tipo de compromisso que você tem com Deus. A prova como você trata os seus patrões, demonstra o tipo de compromisso que você tem com Deus. A forma que você trata os seus empregados, a forma que você trata os seus professores, não são coisas seculares, não. São manifestações daquilo que nós somos diante de Deus. É por isso que Paulo trata tudo isso antes de falar para os irmãos, de ensinar para os irmãos, de ensinar para nós a respeito dessa armadura que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Existe uma armadura, existe uma segurança em Deus, existe algo que Deus quer colocar sobre você e eu, ou que Ele quer que nós tenhamos sobre nós a cada momento, mas para que isso seja uma bênção nas nossas vidas, nós precisamos entender que não tem como eu viver uma vida religiosa dentro da igreja e eu viver uma vida que escandaliza lá fora. Não tem como. De outra forma, essa armadura que seria uma bênção para as nossas vidas, tornar-se-á um peso para nós, um problema. Então, depois de ele ensinar tudo isso, ele vem e fala para os irmãos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Prestem atenção, queridos. A armadura de Deus, ela não livra você, ou ela não protege você de um dos seus piores inimigos: você mesmo, a sua alma, os seus vícios, as suas vontades, os seus rompantes, os seus desejos. A armadura de Deus não nos protege contra essas coisas, contra aquilo que está dentro de nós. É como alguém ter uma doença e querer colocar uma armadura para que aquela armadura o proteja da doença. É possível, queridos? Não é possível. É possível alguém que está leproso colocar toda uma armadura e se vestir com uma bela de uma armadura e dizer: agora eu não serei mais afligido por essa enfermidade, porque eu estou com uma armadura? Não, queridos. A armadura de Deus é para proteger você do que está fora, do que vem de fora.
Por isso Paulo trata primeiro daquilo que está dentro. Porque se nós não tratarmos daquilo que está dentro de nós, daquilo que depende de nós, daquilo que não é a mão do capiroto atacando as nossas vidas, não é a mão de Satanás agindo sobre nós, para você tratar mal o seu esposo, seus filhos, seu cônjuge, você não precisa que o inimigo faça alguma coisa, não. Basta você dar lugar à sua carne. Sim ou não, queridos? Não precisa. Porque a nossa carne, ela naturalmente já tende para as coisas do mal. Para nós darmos mais respostas aos nossos filhos, aos nossos empregados, àqueles que estudam conosco, que trabalham conosco, nós não precisamos do capiroto para poder fazer isso nas nossas vidas, não. Então não adianta você achar que colocando a armadura de Deus, é o que o Paulo estava falando, você vai estar agora protegido de todas as coisas. Não, a armadura de Deus é para proteger você contra as astutas ciladas do diabo. Aquilo que Satanás vai usar externamente para tentar derrubar você. E então Paulo trata aquilo que pode nos derrubar a partir do nosso interior. A armadura de Deus, ela vai proteger você daquilo que Satanás vai tentar implantar na sua mente, daquilo que Satanás vai tentar colocar no seu físico, daquilo que Satanás vai tentar colocar de dúvidas no seu coração. Essa armadura é exatamente para proteger você nessa luta que não é contra a carne nem contra o sangue. A luta que é contra a carne e contra o sangue depende de um posicionamento nosso, depende de uma disposição nossa. Então nós precisamos entender aquilo que depende de nós e aquilo que o Espírito Santo, através dessas armaduras que Ele tem, irá fazer para com as nossas vidas. Quando Ele trata dos deveres conjugais, como nós já falamos, dos deveres com os filhos, Ele vem falando de posicionamento que depende de nós, que nós precisamos decidir fazer diferente, que nós precisamos honrar a Deus em cada um desses posicionamentos, tratando bem as pessoas, honrando ao Senhor na nossa casa, honrando ao Senhor no nosso trabalho, honrando ao Senhor na nossa escola. E depois que nós lidamos com aquilo que está dentro, nós podemos colocar uma armadura. Eu já falei com os irmãos a respeito desse colocar de armadura aqui há algum tempo atrás. Um soldado não pode colocar uma armadura estando com um ferimento. Recentemente o nosso irmão Ney fraturou o braço. E hoje há tecnologias mais avançadas. Quando nós fraturamos o braço, ou quando nós temos uma fratura que é chamada de fratura exposta, onde rasga a carne, ele não pode ser engessado. Porque o gesso, ele abafa, e quando abafa, fica quente e é o terreno fértil para que as bactérias se proliferem e necrosa os lugares onde estavam feridos. Então é preciso sarar primeiro, para depois você colocar o gesso. Era o que se fazia antes. Hoje, como nós vimos no braço do Ney, ele teve uma fratura, mas não foi exposta, mas o osso deslocou. Teve que fazer a cirurgia para colocar o osso no lugar. O que é que eles fazem? Colocam uma platina para não precisar colocar um gesso por fora. Porque se você colocar um gesso num lugar onde está machucado, você está condenando aquele órgão ou aquele membro à amputação. Um soldado, quando era ferido na batalha, por melhor que ele fosse, ele não poderia continuar lutando, ainda que fosse, vamos dizer, um ferimento de raspão, se infeccionar, não pode colocar armadura, porque é só uma questão de tempo para ele morrer. Assim é nas nossas vidas. A armadura de Deus precisa estar sobre nós, mas primeiramente é preciso tratar aquilo que é próprio da nossa carne. E tendo tratado o que é da nossa carne, nós passamos então a estar prontos. Então como é que nós podemos resistir ao dia mau?
Como é que nós vamos resistir ao dia mau? Em primeiro lugar, é tratando a nossa carne, tratando as nossas vontades, tratando os nossos desejos, tratando aquilo que depende de nós, daquilo que é um posicionamento, daquilo que é mais difícil. Porque, queridos, é mais fácil você lidar com as coisas que são das trevas nas nossas vidas do que das coisas que são da nossa alma. Porque se tem um demônio na vida de uma pessoa, nós oramos em nome de Jesus e aquele demônio é obrigado a sair. Mas se há um vício, o vício não sai com oração. Se há um mau hábito, se há um hábito pecaminoso, isso não sai com oração. É preciso posicionamento, é preciso pagar o preço, é preciso estar disposto a pagar mesmo um preço, e muitas vezes um alto preço. Por quê? Por causa que isso dói na nossa carne, isso corta na nossa carne. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço por isso. Mas se nós queremos resistir no dia mau, nós precisamos entender que isso precisa ser tratado no nosso coração. Sabe por quê? Porque estando com essas situações na nossa carne, nós não teremos como colocar sobre nós a armadura de Deus. E aí Satanás utilizará exatamente esses ferimentos, esses problemas do caráter, esses problemas da sua alma, esses problemas dos seus relacionamentos. Satanás vai usar exatamente isso para nos atingir, e nós iremos sucumbir no dia mau, por não prestarmos atenção e tratarmos aquilo que precisa ser tratado nas nossas vidas. Por isso Paulo vem trazendo esse entendimento, e ele diz: olha, depois que vocês tiverem feito tudo, é hora de colocar a armadura de Deus. Depois que vocês tratarem, estiverem dispostos, eu não estou falando de perfeição, queridos, porque nós não somos perfeitos. Eu estou falando de decisão de andar diferente. Uma decisão de não voltar atrás. Uma decisão de a cada dia sermos melhores do que no dia anterior. É por isso que Paulo, ele diz no texto, no versículo 13 que nós acabamos de ler, ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. É um posicionamento nosso. Então ele passa a falar sobre a armadura, que é muito conhecida, e nós queremos encerrar falando a respeito de cada uma delas. A palavra diz, versículo 14, se você quiser acompanhar, algumas traduções são um pouco diferentes, do capítulo 6, diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. É impossível você cingir-se com o cinto da verdade se você não tiver um bom relacionamento com o seu cônjuge. Se você não puder abrir o coração para ele, se você não puder ter aquilo que eu já ministrei com os irmãos, aquela nudez de alma, onde não há uma interferência entre um e outro, onde um está com o coração aberto para o outro. Se você tem que mentir em alguma coisa, se você tem que esconder alguma coisa, se você tem que colocar senha no seu celular, se você tem que fazer de alguma forma alguma coisa que esconda, como é que você vai poder colocar sobre você o cinturão da verdade? Não há como. É por isso que essas armaduras, elas precisam primeiro ter esse tratamento nas nossas vidas. Mas ele diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Por quê? Porque ele está falando para pessoas que já lidaram com essas coisas. E depois de colocar o cinturão da verdade, ele diz: vestindo a couraça da justiça. Queridos, se o nosso coração não tiver tratado, ao colocar sobre nós a couraça da justiça, citada também já lá no Antigo Testamento, e Paulo traz do Antigo Testamento parte dessas armaduras. Se nós não estivermos tratados, nós vamos ver, como temos visto muitas vezes dentro da igreja, pessoas que elas são muito boas para aplicar a justiça na vida dos outros, mas não na sua própria.
E a couraça da justiça é uma couraça que vem para proteger as nossas vidas, fazendo com que a justiça de Deus se estabeleça sobre nós. E eu pergunto para você nessa noite: você pode chamar para você nessa noite a justiça de Deus? Conforme tudo que você tem vivido, a forma como você tem procedido em todas as circunstâncias, você pode chamar a justiça de Deus para a sua vida e dizer: Senhor, eu quero colocar a couraça da justiça sobre a minha vida, e que essa justiça esteja sobre mim. Porque muitas vezes nós queremos achar que a couraça da justiça de Deus, ela vai fazer justiça só na vida dos outros e não vai fazer justiça nas nossas vidas. Vai fazer justiça nas nossas vidas. Porque quando Satanás vier e se houver legalidade, a couraça da justiça, a justiça de Deus, havendo legalidade, vai se voltar contra nós. Sim ou não, queridos? O que a palavra do Senhor diz que vai acontecer se nós não perdoarmos as pessoas? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo, deixa eu ver se é o 25 ou o 18. Quando o Senhor fala, 18. Quando o Senhor fala a respeito daquele servo impiedoso, um homem que não tratou primeiro a parte exterior, aquilo que nós estávamos falando, ele é perdoado de uma grande dívida. Mateus capítulo 18, a partir do 21, ele é perdoado de uma grande dívida, e ele é incapaz de perdoar uma dívida irrisória, tratando de forma injusta aquele que era o seu servo, aquele que era o seu devedor. A palavra do Senhor então vem dizendo uma palavra muito forte a respeito disso. Capítulo 18, versículo 32 de Mateus. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Isso é justiça. Isso é a justiça de Deus. Olha só. Assim também, versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Dá uma tocada na pessoa que está do seu lado, assim, no ombro dela, assim. Fala assim: acorda. Se você não mudar, se você não perdoar, é isso que Deus fará com você, através da justiça dele. Isso é a justiça. Isso é a couraça da justiça. Então, quando nós falamos da justiça de Deus, de trazer essa couraça sobre as nossas vidas, nós estamos falando de uma justiça que vai operar em nós e através de nós. A Bíblia diz que o próprio Deus é quem coloca nas mãos de espíritos atormentadores aqueles que não estão dispostos a perdoar, a tratar com justiça aqueles que estão do seu lado. E tratar com justiça, muitas vezes, não é como nós pensamos de fazê-los pagar, não. Mas é ofertar a eles o mesmo que foi ofertado a nós. É fazermos justiça, oferecendo um perdão que não seja aquém, um perdão que não seja menor do que o perdão que nós recebemos. Por isso que Paulo fala aos irmãos de Éfeso: cinjam-se com o cinturão da verdade, vistam a couraça da justiça. E depois, versículo 15, ele diz: tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Tudo isso é com esse propósito.
é você carregar em você o Evangelho, a boa nova, para que as pessoas que estão ao seu redor possam entender, perceber através da sua vida, essa boa nova que Cristo veio trazer, dizendo: olha, existe salvação para você, existe solução para a sua vida. A justiça, tudo aquilo que a couraça da justiça traz, o cinturão da verdade, cada um desses equipamentos é para capacitar você, para que mesmo nos dias maus, as pessoas possam ver através de você a mensagem do Evangelho de paz, que diz: Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, ainda que no meio da tribulação. Então calcemos os nossos pés com o Evangelho da paz. Além disso, ele diz: usem o escudo da fé. Qual que é a função do escudo da fé? Apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe o que isso significa? Significa que a fé é para você ficar tranquila no meio da tempestade, é para você ficar tranquilo no meio da tempestade, é para quando o inimigo se levantar contra você e tentar atingir você com as flechas dele, pela fé, com o escudo da fé, você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, mais são aqueles que estão comigo do que os que estão contra mim. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O escudo da fé é para que você possa colocar em prática a palavra de Deus, para que você possa viver a palavra de Deus. É com esse escudo, é com essa segurança que você pode suportar toda e qualquer investida das trevas nos dias maus contra a sua vida, sabendo que o Senhor não te deixará só, o Senhor não deixará que os seus pés vacilem. E ele diz então: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17: usem o capacete da salvação, aquilo que protege a sua mente, aquilo que protege os seus pensamentos, mas protege os seus pensamentos do que está fora, daquilo que é lançado de fora, porque aquilo que já está dentro é uma luta que você precisa travar e estar disposto a mudar, a transformar, porque aí é o que Paulo já escreveu lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o que é que diz? Quem que lembra? Calma, um de cada vez, não embola tudo não, um de cada vez. Romanos 12, 1 e 2. Alto. Os irmãos da escola bíblica estão me fazendo vergonha. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, queridos? Para que sejam capazes, já na nova versão internacional, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Então esse capacete da salvação vai nos capacitar a isso, a lidar com as coisas externas, porque as coisas internas, Paulo diz, é uma responsabilidade nossa de não nos conformarmos, mas renovarmos o nosso entendimento, renovarmos o nosso pensamento, renovarmos as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas estando com o nosso coração disposto, alinhado com essa palavra, colocamos o capacete da salvação para que as setas do maligno na nossa mente, vamos colocar aquilo que nós lidamos com as antenas instaladas pelas trevas no tempo em que andávamos longe do Senhor, sejam quebradas.
Os controles remotos pelos quais o inimigo muitas vezes tenta nos controlar remotamente através de pensamentos são quebrados depois de termos feito tudo. Capacete da salvação. E ele diz também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que você deve usar a palavra de Deus? Sim, mas depois de ter feito tudo. Porque a palavra mesmo diz que ela é uma espada de 2 gumes. Quando eu era pequeno, nós tínhamos uma canção que dizia que a espada de 2 gumes corta para lá e corta para cá e tem que cortar. Quem lembra? Tem alguém que lembra? Mas essa espada de 2 gumes corta para lá, corta para cá e tem que cortar. Desse jeito, ela não vai cortar simplesmente na vida dos outros, ela vai cortar nas nossas vidas. A espada da justiça, que é a palavra de Deus, ela vai agir nas nossas vidas. A palavra de Deus, como espada, ela jamais penetrará nos outros mais do que ela penetrou em você próprio. Ela penetra primeiro em nós, ela transforma primeiro a nós. Essa espada, ela serve primeiramente para mortificar o nosso eu, o nosso ego, as nossas próprias vontades e motivações, para que depois nós possamos assim, fortalecidos no Senhor e no seu forte poder, colocarmos a nossa armadura e permanecermos firmes no dia mau. Então é isso que a palavra do Senhor diz. E para encerrar, Paulo diz: orem no Espírito em algumas ocasiões. É assim, queridos? Não. Orem quando? Em todo tempo, em todas as ocasiões. Não é só quando nós temos dúvida, não é só quando a coisa está difícil, não é só quando os problemas emergem, surgem, não. Mas Paulo diz: orem em espírito ou no espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Coloque-se de pé. Perseverem na oração por todos os santos. Deixe seus olhos fechados. Eu quero te perguntar uma coisa. Os seus companheiros de batalha aqui neste lugar podem dormir tranquilos, sabendo que você está guerreando por eles? A armadura que Deus disponibilizou para você tem sido usado para você travar as suas guerras. E com as suas guerras alinhadas, você tem decidido orar por aqueles que caminham ao seu lado, por aqueles que oram por você, por aqueles que intercedem por você, por aqueles que alimentam você. O ministério de louvor, o ministério de dança, a palavra, os irmãos, cada um daqueles que estão ao seu lado, eles têm contado, eles têm podido contar com as suas orações? Ou você tem achado que as suas orações, elas são apenas para satisfazer as suas vontades, os seus desejos? Paulo chama a atenção daqueles irmãos por último, dizendo que eles ficassem atentos e perseverassem, não simplesmente na oração por eles, pelas suas casas, mas por todos os santos. Eu os conclamo, queridos, orem, e como Paulo dizia, eu também digo: orem por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido esse ministério do Evangelho. Que você possa levantar a sua voz, que você possa usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fortalecer a igreja, para fortalecer a sua família, para fortalecer os seus amigos, para transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção
para que você coloque mesmo diante de Deus a sua vida e diga: Senhor, eu quero tratar cada área da minha vida, porque eu quero ter a tua armadura sobre a minha vida. Eu quero ter, Senhor, sobre mim cada uma dessas ferramentas que o Senhor já disponibilizou. Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver a tua vontade. Eu quero ter, Senhor, sobre mim o cinto da verdade. Deus, aqueles que se achegarem a mim conhecerão a verdade, serão libertos, serão livres, porque a verdade estará não apenas no meu coração, mas nos meus lábios. Diga isso para o Senhor. Diga para o Senhor que você quer vestir a couraça da justiça, para que a justiça seja realmente sobre a sua vida, e para que outros possam conhecer essa justiça, não como um tratamento apenas para o errado, mas como uma misericórdia, para que fazendo justiça você não ofereça aos outros uma graça, um favor, um perdão menor do que você alcançou, menor do que você recebeu. Diga para o Senhor: Deus, os meus pés, eu quero calçá-los com o teu evangelho, para que onde eu for, Senhor, a tua vontade, o teu propósito seja manifestado, o teu propósito em Cristo Jesus, essa mensagem de que há esperança seja conhecida através da minha vida, Senhor. Poderia o Senhor contar com você? Estaria você disposto a colocar essa armadura? Estaria disposto você a tratar as feridas, os ferimentos, as lepras do pecado, para que essas ferramentas estejam sendo atuantes na sua vida? Então coloque diante do Senhor nessa hora o seu coração e diga: Senhor, sim, eu digo sim para a tua palavra. Eu quero fazer tudo o que está ao meu alcance, para que essa armadura esteja sobre a minha vida, para que a minha casa, Senhor, possa contar com as minhas orações, para que os meus irmãos possam contar com as minhas orações, para que essa espada nas minhas mãos, Senhor, seja uma espada que vai defender os meus irmãos, que vai defender a minha casa, que vai defender o meu campo de lentilha, Senhor, para que aqueles que estão ao meu redor vão poder contar com a defesa que eu tomarei. Como diz a tua palavra, eu vou me colocar no meu posto de vigia, esperando por aquilo que o Senhor irá fazer com tudo aquilo que Ele prometeu. E que nessa noite o Senhor possa trazer sobre a sua vida essa convicção. Olhe agora, deixa o Espírito Santo prescrutar o seu coração. Há ainda alguma ferida, há ainda algo do pecado que possa impedir alguma dessas peças da armadura ser colocada sobre a sua vida? Decida tratar. A falta de verdade, a falta de perdão, a falta de justiça, a falta de evangelho. Existem ainda pensamentos contra os quais você não tem lidado e que tem fluído do seu interior e não de fora. Deixe o Espírito Santo trazer ao seu coração e coloque diante dele nessa noite. Coloque diante dele e permita que ele trate, sare, cure o seu coração, para que você possa receber de forma plena essa armadura, para que essa armadura não seja um peso, não seja um problema sobre a sua vida, mas que seja algo que vai fluir e vai fazer com que você seja um guerreiro, uma guerreira de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu quero te dar graças pela vida de cada um dos teus filhos aqui neste lugar, por aqueles, Senhor, que estão nos vendo pelo Facebook, pela internet, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa alcançar o coração de cada um, que todos, Senhor, possamos nos dispor a fazer a diferença, a termos os nossos olhos abertos, para podermos entender tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, que nós possamos, Senhor, entender que não há uma diferenciação da nossa vida espiritual com a nossa vida secular do dia a dia, mas que tudo vivemos na Tua presença e para a glória do Teu nome, que possamos assim, Senhor, tratar cada aspecto do nosso viver
com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos patrões, com os nossos empregados, colegas de trabalho, colegas de estudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, e que depois de termos feito tudo, que o teu povo neste lugar possa colocar sobre si a tua armadura e decidir, Senhor, permanecer em oração, clamando, rogando, intercedendo, quebrantando o seu coração diante do Senhor, para que no dia mau, Senhor, nós possamos permanecer firmes, para que um possa carregar o outro no momento da dificuldade, para que um possa suportar o outro nos momentos difíceis, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos essa condição de vivermos como filhos do Senhor e de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Muito obrigado. Eu os abençoo nessa noite e que os seus olhos espirituais sejam abertos, assim como Paulo orou pelos Efésios. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um. Abre-lhes os olhos espirituais para que eles possam ver, Senhor, qualquer que seja o machucado, Senhor, a ferida que possa estar sendo em lugar de infestação das moscas de Beelzebu, do espírito das trevas, para que tratando, Senhor, eles estejam prontos para desempenhar o seu papel como soldados de Cristo, como cidadãos do reino, para a glória e para o louvor do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar a sua mão, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Muito obrigado a cada um de vocês que estão nos visitando. É um privilégio tê-los conosco. A vocês que estão nos acompanhando, que Deus em Cristo os abençoe grandemente, que vocês possam viver a melhor semana da vida de vocês. É muito bom tê-los conosco. No próximo domingo estaremos aqui louvando, glorificando a Deus. Terminamos a revista da Escola Bíblica. Na quarta-feira teremos aqui uma confraternização, comemorando mesmo diante de Deus a fidelidade dos irmãos que têm se mantido firmes aí, decidindo conhecer a palavra, decidindo crescer no conhecimento da palavra às quartas-feiras. Que Deus possa continuar solidificando a vida de cada um de acordo com a fome, a decisão que cada um tem disposto diante dele. Amém? Vão em paz e Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.